Olá, boa noite, sejam bem-vindas à nossa live, que hoje falaremos sobre alimentos que mulheres com mioma devem evitar, né? A gente vem falando sobre um monte de coisa aqui na live, nessas lives que eu tenho feito, né, desde a semana passada, e hoje então falaremos sobre alimentos que mulheres com mioma devem evitar. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas a mais um encontro nosso aqui. Já tô vendo pessoas aqui que eu conheço, já aqui do Instagram, já tô me sentindo íntima de vocês. Várias têm falado comigo através do direct, de comentários, lá na comunidade do Facebook. Boa noite. Aproveitar que hoje é o Dia da Mulher, né? Quero parabenizá-las, né? Parabéns a vocês, sejam lá... qualquer que seja a profissão, ser mãe, ser esposa, ser mulher, ser dona de casa, né? Já é um grande ofício, né? Só em ser mulher já é um grande ofício. Então, parabéns pelo dia de hoje. Eu costumo brincar, né? Que ser mulher dá muito trabalho, por N motivos, né? A gente não sai de casa sem maquiar, né? Quando a gente vai, por exemplo, para eu vir aqui fazer a live, tem que passar batom, passa um gatinho, né? Passa uma maquiagenzinha. Então, assim, não tem como. A gente sempre tem um trabalho maior do que os homens, né? Às vezes eu vou sair com meu marido e aí tem toda pra ficar pronta, né? Tem todo um ritual e o homem vai lá, bota uma blusa, uma bermuda e tá tudo bem. Ainda vai de chinelo, né? Isso aí, parabéns para todas nós, né? Então tem muito disso, né? Da gente ter muito mais preocupações, né? Até mesmo ter aquelas que não se importam e tá tudo bem também. Mas hoje mesmo, antes de entrar na live, meu esmalte estava saindo aqui. E aí eu falei assim, caramba, tem que tirar, porque marquei minha unha só para amanhã, às 18 horas, então eu falei, tem que tirar porque não dá pra ficar fazendo live com a unha descascando. Então são alguns detalhes que talvez algumas pessoas não se importem, mas algumas mulheres se importam. E eu sou uma dessas, que me importo sim, não vejo nada de errado com isso, né, em gostar de me arrumar, em gostar de me cuidar. Tá tudo bem pra quem não gosta. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, né, pra não acharem que é preconceito, mas eu gosto, com todos as questões, com todas as dificuldades que a gente cada vez mais, apesar de, ao invés de diminuir, vem aumentando, né, os medos, assim, e aí a gente vê que eu gosto de ser mulher, é difícil, mas eu gosto. E as coisas vão ficando cada vez mais absurdas, né, eu saindo um pouquinho aqui do foco da live, mas eu prometo que eu vou voltar. Amanhã eu tenho médico, né, e aí eu fiquei pensando assim, caramba, me deu um medinho, sabe? Porque eu tô indo ao médico e eu fiquei com receio, porque ele é homem. A gente vê tanta notícia que a gente começa a ficar paranoica, né? Coisas que antigamente nem passavam pela minha cabeça. De eu ir ao médico e ficar com receio de alguma coisa. Hoje em dia, infelizmente, a gente, por ser mulher, a gente acaba, né, ficando com receio de tudo. De andar com motorista de aplicativo, tudo isso a gente acaba, né, tendo receio, tendo que ter um cuidado maior, porque realmente a gente acaba sendo mais, né, ficando mais fragilizada, mais exposta. Bom, mas mesmo com tudo isso, eu gosto de ser mulher, eu gosto de ter os meus ofícios todos, ainda não tenho todos aqui, né? Ainda não sou mãe, mas se Deus quiser um dia serei. Mas os ofícios de dona de casa, de nutricionista, de ser amiga, filha, esposa, enfim, eu gosto de todos esses ofícios. Tento equilibrar da melhor maneira possível, não consigo, né? A gente às vezes não dá conta de muita coisa, mas a gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode em todas as áreas que a gente se disponibiliza, né? Bom, tô vendo vários nomes aqui que estavam aqui ontem, né? Pra quem é nova, que tá assistindo a primeira live, hoje é a nossa penúltima live, tá? Falamos desde a segunda-feira passada, eu venho fazendo lives aqui, né? E então a gente falou sobre café. Ontem falamos sobre café, falamos sobre o uso de chás, sobre a vitamina D, sobre o ciclo das sementes, sobre suplementos que mulheres com mioma devem evitar, sobre suplementos que mulheres com mioma devem utilizar. E hoje a gente vai falar sobre
alguns alimentos, é como se fosse um resumão de alguns alimentos que mulheres com mioma têm que evitar. E amanhã, para encerrar essas 2 semanas de live que antecederam ao evento, eu vou falar sobre alimentos que mulheres com mioma devem priorizar. Lembrando aqui que essas lives, elas são anteriores, né, ao nosso evento, ao Desmiome-se. Eu não sei se todas vocês que estão aqui já estão inscritas no evento, tá? A gente já tem muita gente inscrita, né? Já estou com participação lá de bastante mulheres na comunidade do Facebook. Eu já li alguns formulários de vocês, né? Mas vou ler todos até o evento. Então, o nosso evento vai ser online, gratuito. Vocês não vão pagar nada por esse evento. São 3 dias de aulas. Só relembrando, as aulas elas não são disponibilizadas aqui no Instagram, tá? Que bom, a Alessandra tá dizendo que está. As aulas vão ser num ambiente exclusivo para as mulheres que estão inscritas. Então, se você ainda não se inscreveu, o link tá aqui na bio do meu Instagram, aqui em cima, né? Quando você sair, tem a bio do Instagram com aquelas informações de nome e tudo mais. Então, tem um link lá para você se cadastrar no evento e participar, tá? Bom, então, a alimentação para mulheres com mioma. Fui falando especificamente sobre vários temas, mas hoje eu vou englobar então mais o que a gente deve evitar comer, tá? A alimentação é uma necessidade, é a mais primitiva de todos os seres humanos, tá? Todo mundo precisa comer, precisa se alimentar, porque se a gente não se alimenta, se a gente não tem alimento, a gente não vive, não sobrevive, né? Então, a gente pode usar sempre o alimento a nosso favor ou contra a gente. Muitas pessoas, quando comem de forma errada, quando se alimentam no automático, sem planejar, sem programar o que vai comer, acaba usando a alimentação de forma errada, tá? E o que eu quero, o que eu falo pra vocês aqui sempre é que a gente tem que evitar isso ao máximo. A gente tem que sempre usar o alimento, os nutrientes ao nosso favor, não usar alimento contra a gente. A gente tem que sempre usar alimentos com nutrientes. É isso que vocês têm que sempre lembrar. Esse alimento aqui me traz algum nutriente, me traz algum benefício, então eu vou consumir. Olhou um alimento, só tem porcaria nele, evite, tá? Relembrando também, tá? Quando vocês forem deixar perguntas, deixe no balãozinho, tudo bem? Essas perguntas eu sempre, no final da live, eu faço, tiro as dúvidas de vocês, tá? A Julie tá dizendo aqui que hoje ela fez um pirão de carne, ela usou aveia no lugar da farinha de mandioca e ficou muito bom. Ótimo, tá vendo? São substituições que a gente vai fazendo e que talvez se a gente não tivesse atenta ao que a gente está ingerindo, a gente ia no automático. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não façam nada no automático. Tomem cuidado, porque o que a gente ingere é o que vai nutrir o nosso corpo, o que vai nutrir as nossas células, tá? Então, a gente precisa reduzir ao máximo a alimentação que vai ser maléfica, né? Que é inapropriada para nossa saúde. E quanto que a gente se alimenta de maneira incorreta? Quando a gente não conhece o que a gente está comendo, quando a gente não sabe dos alimentos bons, né? Quando a gente não pensa. Então, o que eu venho fazendo aqui esses dias todos, vou fazer no Desmiome também, é ensinar para vocês como vocês devem comer. Comer também não é com medo, não é sair tirando tudo da alimentação porque tá com medo, não é isso, tá? Então a gente tem que pensar nos alimentos que são fatores de risco para mioma e retirar ou pelo menos diminuir esses alimentos da nossa vida. É isso que a gente tem que fazer, tá? Você tem que priorizar os alimentos bons e reduzir os alimentos ruins. Aí, pra fechar o balão, além da gente se alimentar mal, a gente vai lá e não faz atividade física, porque muitas vezes quando você se alimenta mal, o seu corpo, né, ele não produz o que deveria, os hormônios nas quantidades certas, ele não funciona da maneira correta. Quando o seu corpo não funciona da maneira correta, você fica o quê? Indisposta, você fica cansada, desanimada. Quem é que vai fazer atividade física assim? Ninguém. Então, quando a gente não faz atividade física, a gente também está contribuindo para crescer mioma.
Por que que a gente contribui para crescer mioma? Porque o excesso de peso, porque vamos lá, você come mal, come errado. Normalmente, alimentos industrializados, eles são ricos em calorias e pobres em nutrientes, tá? Isso é importante você sempre lembrar. Tudo que você come que é de pacotinho costuma ter muito mais calorias do que nutrientes, diferente de comida que vem da terra, de comida de verdade. Comida de verdade tem muito mais nutrientes e costuma ter menos calorias. Então, lembrem sempre disso. E aí, quando você come errado, alimentos ultraprocessados, e aí não faz atividade física, foi o combo. Você juntou duas coisas erradas que vão contribuir para crescer mioma, tá? Então, a gente tem vários estudos que mostram os fatores de risco para crescimento de mioma, tá? Ter mioma, muitos fatores podem estar relacionados. Apesar de terem vários estudos, ainda é muito contraditório, né? Não se sabe exatamente o que causa o mioma. Fala-se de muitas questões. Uma delas eu vou falar aqui hoje do que é relacionado à comida, tá? Porque a gente tem questões relacionadas à idade, relacionadas à raça, né? A cor da pele. Temos N questões epidemiológicas, mas eu vou falar relacionado à comida. Relacionado à comida, o que a gente tem, tá? Fatores. Ingestão, dieta rica em carne vermelha e embutidos é tida como um fator de risco, um acelerador para crescer mioma. Então, carne vermelha deve ser evitado. Não é proibido, mas sim evitar comer carne vermelha todos os dias, preferir peixe e frango, tá? Quando eu falo carne vermelha, eu também tô falando de carne de porco, tudo bem? Porque muitas pessoas, por verem a carne de porco branquinha, acham que a carne de porco não é carne vermelha, mas é. Então, tem que priorizar frango, peixe, ovo e reduzir o consumo de carne vermelha. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu consumia muita carne vermelha, praticamente todos os dias, no almoço e no jantar, e de vez em quando vinha o frango. Agora, né, já de alguns anos pra cá, que eu tenho o conhecimento de que a carne vermelha ela é prejudicial para mulheres com mioma, eu reduzo, e tem dias que eu fico até sem comer proteína animal. Prefiro utilizar outras proteínas vegetais que não sejam proteínas animais. Por quê? A carne vermelha, ela é rica em gordura saturada. O que é gordura saturada? A gordura saturada é aquela gordura que a gente fala que contribui para crescer mioma. A gordura saturada, ela tem relação com o crescimento de mioma, mas é a gordura que contribui para aumentar colesterol. É aquela gordura que faz entupir as veias, vamos falar assim, bem para vocês entenderem, tá? A gordura saturada, ela deve ser evitada. Ela faz as células do nosso corpo envelhecerem, então tem que evitar a carne vermelha. Eu sei que para muitas pessoas é normal, é mais fácil, faz uma carne moída e come a semana inteira. Aí eu dou uma dica bem legal. Para aquelas que gostam de comer carne moída, experimenta colocar na panela refogadinho metade de carne moída e metade de lentilha. Até a aparência é igual, né? Então você vai comer menos carne vermelha e mais proteína vegetal. Então façam essa mistura. Quando forem fazer carne moída, façam carne moída com lentilha, tá? Porque a carne vermelha, ela é um fator de risco para mioma. Outra questão também são algumas doenças crônicas associadas, né? Então, pessoas que têm diabetes tipo 2, pessoas que têm pressão alta, a obesidade, são doenças que também aumentam o risco de crescer mioma. Meninas, eu tô ouvindo aqui a Julie falar que tá travando muito. Vocês estão percebendo isso? Será que é problema na minha internet? Será que é problema na internet dela? Vocês poderiam responder aqui pra mim se tá travando pra vocês? Porque senão qualquer coisa eu mudo aqui o meu Wi-Fi e boto no 5G. Não sei se pra vocês tá travando ou se é um problema na internet da Julie. Ó, a Denise tá dizendo, a Nutri Denise tá dizendo que tá normal. A Jennifer também. Então, Julie, talvez seja a sua internet, tá? Bom, o Nobre Ateliê também tá dizendo que não. Todo mundo tá dizendo que tá normal. Muito obrigada, meninas. Então, deve ser o problema da Julie.
Bom, então aí a gente tem essa questão da carne vermelha, que a carne vermelha e os embutidos. O que que seriam os embutidos? Obrigada, meninas. Minha mãe tá dizendo que tá normal. Minha mãe assiste todas as lives. Minha mãe é minha fã número 1. Obrigada. Então, olha, o que que seriam os embutidos? Peito de peru, salame, salsicha, linguiça, tá? Então, assim, tudo isso é embutido e tem risco com o crescimento de mioma. Vocês não têm que retirar se vocês não quiserem. Ou, se tá acostumado a comer bastante, reduz. Mas tem que diminuir sim, tá? Eu recentemente atendi uma paciente que ela falou pra mim que ela não tinha tempo de fazer proteína, porque a vida dela era corrida, e aí ela fazia linguiça. Eu quase que puxei meu cabelo assim de desespero. Por quê? Porque a linguiça, mesmo... Ah, mas eu faço a linguiça na airfry. Tá errado. Linguiça tem um monte de porcaria. Não tô falando que é ruim, tá? Porque a linguiça é gostosa pra caramba, eu sei disso. Eu amo linguiça. Inclusive, no churrasco, a linguiça é o que eu mais gosto. Só que eu prometi pra mim mesma que eu não comeria mais. Então eu não como. Linguiça, salsicha, eu não como mais esses alimentos. Como carne vermelha, mas esse eu decidi, foi uma opção, tá? Então, quando vocês fazem esse tipo de situação, eu não tenho tempo, eu vou lá e como uma linguiça. Cara, de verdade, é melhor não comer a proteína. Foi o que eu falei pra ela. Você não tem tempo nem de fazer um ovo, então não come a proteína animal, porque linguiça não é proteína, né? A gente acha que é proteína, mas não é. Tem tanta porcaria ali naquela linguiça que pra você comer no dia a dia não vale a pena. O prejuízo que você vai ter pra sua saúde, ela era uma mulher com mioma, tá? Não vale a pena. Não vale, efetivamente não vale. Vai num churrasco, vai para um lugar que vende linguiça especial e quer experimentar, tudo bem. Na rotina, gente, não dá. Se a gente tá aqui querendo aprender a comer certo, não vamos comer linguiça. Não vamos comprar peito de peru achando que o peito de peru é saudável. Hoje, inclusive, uma colega minha, nutricionista, a Thalita, ela postou falando sobre o peito de peru, porque o blanquê de peru, porque é tanta porcaria que tem ali, e por anos isso foi vendido pra gente, né, pela publicidade, pelo marketing, de que era saudável. Eu como peito de peru, eu tô fazendo dieta, eu como peito de peru, eu como blanquê de peru, como se fosse a maior maravilha, como se fosse o alimento mais saudável. E não é. Presunto, peito de peru, salame, não são saudáveis. Então não tenham na rotina de vocês, tá? Atum e sardinha enlatados são proteínas que podem ser utilizadas, tá? Contudo, elas tem que ter um limite também. Por quê? Porque vocês estão usando uma lata, né? A lata, ela tem alumínio, que é um metal pesado, e aquela lata, para não oxidar, ela tem fitalato, que é uma substância tóxica, que é um disruptor endócrino. Então, podem utilizar o atum, a sardinha enlatado, mas não utilizem também, pela praticidade, que não vire comodismo e que vocês coloquem todo dia na rotina de vocês. O queijo, eu vou falar do queijo aqui daqui a pouco, tá? Pode deixar que eu vou falar sobre o queijo. Bom, e aí, vamos lá. Outro alimento que é ruim. Meninas, se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem no balãozinho, porque aí facilita. É muito confuso eu estar aqui falando com vocês e tá vendo assim um monte de mensagem passar e sabendo que vocês querem ajuda. Só que às vezes a mensagem passa e eu não consigo ver. Quando eu vejo, eu até paro pra falar. Mas se vocês colocarem as perguntas de vocês, as dúvidas no balãozinho, fica bem mais fácil pra mim. Me ajudem, tá? Me ajudem a ajudar vocês, que aí facilita pra eu poder ir depois respondendo a vocês. Então, além da carne e dos embutidos, a gente tem também os óleos vegetais. O que são óleos vegetais? Óleos vegetais são alimentos potencialmente inflamatórios. Tudo que mulher com mioma tem que evitar é comida inflamatória. O que inflama o nosso corpo? Óleo vegetal. O que é óleo vegetal? Além de carne, claro, e de embutidos. Óleos vegetais, tipo óleo de cozinha, sabe? Óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Esses óleos que milhões de pessoas utilizam todos os dias para fazer comida. Minha sugestão para vocês de coração aqui, ó. Não utilizem óleo vegetal.
utilizem, se vocês puderem, o azeite para cozinhar. Ah, Thaís, eu não posso porque o azeite é caro. Sinceramente, tem muita comida que a gente pode fazer sem óleo nenhum. É questão de costume, tá? Mas evitem cozinhar e fritar as proteínas de vocês. Por quê? Porque esses óleos, eles são ricos em gorduras ruins. Eles são ricos também em ômega 6, que é potencialmente pró-inflamatório. E aí a gente já tem uma alimentação que é inflamatória naturalmente, porque a gente come carboidrato, a gente come açúcar, a gente come o pacotinho de biscoito porque não teve tempo de fazer o lanche da tarde. Então, tudo isso é inflamatório, é potencialmente prejudicial. O que é ser inflamatório? Quando é como se as nossas células ficassem contaminadas, elas ficassem fracas, elas não conseguissem trabalhar da maneira como elas deveriam. Então, o funcionamento das células fica devagar. Então, o nosso corpo não elimina as impurezas como deveria. As nossas células não produzem energia como deveriam. Elas começam a envelhecer mais rápido, tá? Então, o processo de detoxificar, de utilizar alimentos anti-inflamatórios é justamente para isso, para evitar o envelhecimento, porque quando as células elas envelhecem, a gente tem doenças, tá? Quanto mais envelhecido o nosso corpo, quanto mais inflamado, mais chance a gente tem de doenças, mais chance de sentir dor, mais chance da gente sentir cólica, né? Mais chance do fluxo menstrual ser intenso. Então a gente tem que usar alimentos anti-inflamatórios. Aí quando eu falo do azeite, o que eu quero dizer? Não precisa comprar aquele azeite caro, caríssimo. Pode ser o azeite virgem, tá? Não precisa ser o azeite extra virgem de excelente qualidade, que tem aquele aroma maravilhoso, que tem um sabor delicioso. Não, porque de fato quando a gente aquece o azeite, ele vai perder essas propriedades que a gente chama de propriedades organolépticas, que é esse nome bonitão que eu quis dizer aqui, né? O cheiro, o sabor, tudo isso, né, é perdido quando a gente aquece o azeite. Então, para fazer comida, usem o azeite mais baratinho que vocês encontrarem, em pequena quantidade, bem pouquinha, tá? E aí, vocês vão cozinhar, se possível, com esse azeite. Vão evitar manteiga, vão evitar margarina. Por favor, margarina nem pensar. Tá? Eu me lembro bem, quando eu era criança, pra mim era normal ter margarina, né? Hoje em dia, a minha mãe, ela tá até aqui, né? Ela já aprendeu e a gente não utiliza. Hoje em dia, já se sabe que a margarina não é legal. Mas, né, há 30 anos atrás, a margarina era tida como algo ok de se consumir. E eu comia biscoito com margarina, eu fazia bolo com margarina, né? Mas depois do conhecimento, né, do aprendizado, eu vi que a margarina, ela é uma gordura produzida em laboratório, né? É uma gordura artificial que o nosso corpo não consegue degradar. Então, não é para utilizar, tudo bem? Eu sei que a manteiga é mais cara, mas pensem no que vocês estão colocando para dentro do corpo de vocês. Se não pode comprar o azeite para cozinhar, evita ao máximo cozinhar com óleo. Prefira mesmo utilizar a água para cozinhar e não coloca o óleo, tá? Várias vezes eu não utilizo óleo eu não utilizo azeite, né? Na minha casa eu uso azeite, mas muitas vezes eu não uso. Eu faço o ovo sem o azeite, eu faço o frango sem o azeite, que é super fácil, né? O frango, então, é super fácil. Vi passando aqui e vou falar, tá no tema, eu vou falar. Perguntaram sobre a banha de porco e agora estão me falando aqui do óleo de coco. Bom, banha de porco. A banha de porco é muito falada, né? Pessoas da roça, no interior, né? Utilizam banha de porco. Tenho duas questões para falar. Uma, a banha de porco é gordura saturada. Sendo gordura saturada, é aquela gordura que contribui para aumentar o colesterol ruim. Então, contribui para entupir as veias do nosso corpo, tá? Então, a gente tem que evitar a banha de porco. Por que se fala que ela é boa? Porque ela tem um
ponto de fumaça alto. O que seria isso? Ela resiste a altas temperaturas. Então, é comum as pessoas acharem que cozinhar com banha de porco é ok, tá? Porque ela resiste a altas temperaturas. Só que a gente não precisa ficar fervendo a gordura para cozinhar. Então, a banha de porco, ela tem que ser evitada sim. É gordura saturada. Outra questão. A banha de porco, muitas pessoas falam assim, mas é a banha do porco que é criado lá na casa da minha mãe, na casa da minha avó. Só que muitas vezes a gente confunde e acha que criou o porco em casa, criou a galinha em casa, ela obrigatoriamente é orgânica. Não. Prestem atenção nisso. O dia que eu descobri isso, eu fiquei chocada quando eu comecei a avaliar isso. Ó. Claro que você comer uma galinha que você criou em casa, ela vai ter menos produtos tóxicos do que, né, uma galinha, menos química do que uma galinha que foi criada lá na granja. O porco é a mesma coisa. Porém, se você não alimentou aquela galinha ou se você não alimentou o porco com alimentos orgânicos, ele não é considerado um animal orgânico. Porque se você deu pro porco, deu pra galinha milho transgênico, deu lá o farelo, a comida que você come em casa que não é orgânica, esse porco ele não é orgânico, entenderam? Então isso é bem importante da gente saber. Não é que não pode comer a carne do porco, pode, claro que pode, mas só pra gente poder entender que aquela banha de porco lá, ela é a gordura, né? É a gordura saturada do animal que foi alimentado com produtos tóxicos. E esses produtos tóxicos, esses metais pesados, muitas vezes eles vão para a gordura. Então, tomem cuidado, tá? Resumão sobre gordura. Qual é, independente de, eu não tô falando aqui de valor, tá? Financeiro. Tô falando de qualidade nutricional. Qual o melhor óleo para cozinhar? Azeite, indiscutivelmente, tá? Azeite é o melhor óleo para cozinhar. Azeite virgem, não precisa ser azeite extra virgem, volto a dizer, tudo bem? Então, assim, evitem essas gorduras, porque essas gorduras são prejudiciais, contribuem para o ganho de peso. E mulher que tem mioma tem que cuidar do peso, sim. Não só pela estética, tá? Pela saúde. Obesidade é doença. E mulheres obesas, né? Mulheres sobrepeso, elas têm mais risco de crescer mioma. Por quê? O tecido adiposo, a gordura, ela é um local onde é produzido estrogênio, que é o hormônio que cresce mioma. Então, tá tudo muito ligado. Não adianta pensar, ai, que saco, tem que cuidar da alimentação, tem que comer comida saudável, tem que ser magra e eu não quero ser magra. Tem que emagrecer, sim, porque a gordura faz crescer mioma. Você não tem que ser aquela mulher modelo, não é isso. Mas tem que estar dentro do seu peso adequado, sempre o mais próximo possível dele, tá? Eu já falei aqui nessa live que eu tenho paciente que emagreceu 10 quilos antes de vir se consultar comigo, só seguindo dicas que eu passo aqui. Então, se você não tem condições, né, de ter um acompanhamento mais próximo, isso não é desculpa. Siga dicas que eu dou, dicas que outras nutricionistas estão aqui passando conhecimento para vocês. Tenham isso como aprendizado e não levem como desculpa o fato de eu não posso pagar uma consulta, eu não posso comprar um curso, eu não posso comprar comida cara. Não precisa. Vocês podem cuidar da alimentação de vocês com as condições que vocês têm. Isso é bem importante de falar, porque não é incomum eu ouvir isso. Mas eu não faço acompanhamento. Não é desculpa. Você pode receber conselhos e se cuidar. O que a gente não pode é continuar fazendo sempre os mesmos erros, sabendo que eles estão errados. Por quê? Lembra disso que eu falei aqui no início? O desconhecido, a falta de conhecimento faz a gente comer errado, né? Muitas pessoas, né, faziam a comida com a banha de porco achando que estavam fazendo certo. Agora já sabe, banha de porco não é para fazer comida, porque banha de porco vai ser inflamatório, vai prejudicar o mioma, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Os olhos.
Os óleos refinados, esses milho, soja, girassol, o que eles têm? Na maioria das vezes, eles são geneticamente modificados. Se eles são geneticamente modificados, a gente não sabe o que pode causar no nosso corpo. Os ultraprocessados, esses óleos também, são refinados quimicamente, então tem porcaria ali dentro dele, tá? Sim, Jusilene, é muita mulher com mioma. Né? Depois que eu criei aqui esse Instagram, esse canal, falando sobre mulheres com mioma, eu vejo o quanto de mulher tem com mioma. A Alice está perguntando, tá pedindo para eu falar do óleo de coco. O óleo de coco, ele é um alimento que também não deve ser utilizado para cozinhar. Eu vejo pessoas comprando óleo de coco caro, né, para cozinhar. Sim, ele tem um ponto de fumaça bom, então ele tolera altas temperaturas, mas o óleo de coco, apesar de ser de origem vegetal, ele também é uma gordura saturada. Então eu não indico, sinceramente, eu não indico comprar o óleo de coco para cozinhar. Eu indico, se você quer fazer o óleo de coco, quer usar numa preparação doce para fazer um bolo, ok, tá? Para você, de repente, misturar o seu óleo de coco de manhã para te dar um pouco mais de energia para você ir para academia, também ok. Mas consumir o óleo de coco para tudo, eu não indico porque é gordura saturada. A gente tem que preferir gorduras insaturadas, tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem que eliminar o máximo da nossa vida? Vamos lá. Biscoito recheado, aquelas bolachinhas com recheio cheio de gordura trans, tem que ser eliminado. Bolachas, né? Eu não sei de onde vocês são. Ontem eu vi aqui que tinha gente de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Então, biscoito, bolacha, né? Como chamam também, evitar. Inclusive, bolacha, água e sal, tá? Não é também, é bem comum pessoas acharem que bolacha, água e sal, aquele biscoito creme crack é saudável. Não é. Bolacha, né, biscoito creme crack é rico em gordura trans, é rico em sódio, é farinha refinada na maioria das vezes. Mesmo que esteja escrito lá que é farinha integral, quando você lê o rótulo, você vê atrás que tem farinha integral às vezes, mas tem lá farinha refinada também. E é um alimento que não te sacia muito, então você às vezes come um monte de biscoito, né? E tem gente, para completar, come biscoito creme crack com margarina, para fechar, porque é bonzão comer biscoito creme crack com café e açúcar, né? Aí toma lá café com açúcar, come creme crack com margarina e pronto, foi o café da manhã. Aonde tem nutriente nisso? Contem pra mim. Não tem, né? A gente tá fazendo uma alimentação, um café da manhã rico em caloria e pobre em nutrientes. Manteiga, margarina com biscoito creme crack. E aí vai lá e coloca café com açúcar. Tem nenhum, você não tá se nutrindo. Eu tô vendo até gente aqui falando que eu, rindo. Pois é, cadê o nutriente? Eu tô aqui justamente para isso, para mostrar para vocês que vocês têm que se nutrir, tá? Então, vai comer o biscoito creme crack, que não é para comer, mas vai comer, pelo menos tira a porcaria do creme, da manteiga e da margarina. Coloca então pelo menos um queijo branco, já deu uma melhorada. Coloca uma ricota, né? Que são queijos de boa qualidade. Também não vai colocar requeijão, polenguinho, tá? Requeijão e polenguinho são dois outros alimentos que muitas pessoas gostam de consumir, mas não são alimentos pra gente ter no dia a dia. Requeijão, grande maioria, tem muitos produtos lá ruins, tá? Tem muita química. Você olhando bem, você até acha um ou outro que tem uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Aqui em casa, eu até compro de vez em quando, meu marido gosta bastante de requeijão, aí eu procuro comprar alguns que tem uma qualidade bem melhor, mas todos eles vão ter lá um conservante, não tem como. Mas aí evitem requeijão que você olha atrás, tem uma lista gigante de ingredientes, tá? Procure uns requeijões que às vezes vai ser um pouquinho mais caro, mas de melhor qualidade. Light, diet, eu sempre procuro evitar. Por quê? Normalmente quando é light, quando é diet, vai ter lá atrás
outros ingredientes para tirar aquela gordura. Vai ter mais sódio, às vezes tem mais açúcar. No caso do diet, tem menos açúcar, mas tem mais sódio, tem mais... Enfim, tem mais algumas outras coisas. Então, desculpa, me engasguei. Tentem consumir produtos normais com a consciência de que vocês têm que consumir menos. Porque às vezes quando a gente compra o Diet Light, a gente pensa, é Diet Light, eu vou comer mais. Então, compra o normal e consome menos, tá? Bom, então, ó, requeijão é bom evitar, polenguinho, nem pensar, tá? Esses dias eu atendi uma paciente que ela dizia que ela comia polenguinho porque era fácil para ela levar pro trabalho, né? Aí eu falei assim para ela, avalia. Um pedacinho de queijo embalado num alumínio que você pode deixar fora da geladeira. Você acha mesmo, que eu li aqui medo, você acha mesmo que isso é saudável? Gente, reflitam. Olha, Julie tá dizendo que tá ficando com medo. Não é pra ficar com medo, tá? Quanto mais vocês aprendem, mais vocês têm a opção de fazer escolhas. É isso que eu quero ensinar pra vocês, a vocês fazerem escolha. Agora você já sabe que comer requeijão com creme crack ou manteiga e margarina com creme crack não é a melhor opção. Quer comer o creme crack? Vai escolher um queijinho de boa qualidade, come um ovinho e come o creme crack. Então tem que ter esse bom senso. Polenguinho são os queijos em quadradinhos assim, uns pedacinhos de queijo ultra processados, que eles vêm normalmente embalado num papelzinho alumínio e tem na frente a etiqueta escrito polenguinho, tá? Então, sempre que vocês forem pensar em um alimento, olhem o tempo de prateleira deles. Imagina, você consegue embalar um queijo Minas, cortar um pedacinho, embalar num papel alumínio e deixar dias fora na geladeira e ele vai ficar bom? Não vai. Por quê? Porque ele não tem a quantidade de porcaria que o polenguinho tem, entenderam? Então assim, a gente pode comer queijo? Pode, preferindo queijos de boa qualidade. Cream cheese, tem algumas marcas que são até ok, mas é a maioria com química dentro, tá? Então, assim, preferência são os queijos mais puros. O que seria o queijo mais puro? Seria o queijo Minas, o queijo ricota, cottage, né? Os queijos também curado, meia cura, o padrão. Esses são melhores queijos, tá? São ótimos queijos para vocês consumirem. Lógico, com moderação, porque a gente também tem que reduzir o consumo de lácteos. Que lácteos a gente tem que evitar? Iogurte colorido. Sabe aqueles iogurtes, né? De frutas vermelhas, de morango, iogurte de coco, enfim. Esses iogurtes que na verdade não são iogurtes, são bebidas lácteas, tá? Esses iogurtes são ricos em aromatizantes, ricos em corantes, ricos em açúcares. Manteiga de amendoim eu acho ótimo. Recentemente, eu tava conversando isso com meu marido, que há uns 5 anos a gente tinha o hábito de comprar iogurtes com sabor, porque são mais gostosos. E aí depois que eu comecei a refinar os meus conhecimentos para alimentação inflamatória, aqui em casa só entra iogurte sem sabor. Aqueles que tem escrito leite e fermento lácteo, só. Nenhum outro entra, tá? Quando eu quero saborizar, eu coloco fruta, eu bato fruta, eu coloco mel, eu coloco geleia sem açúcar, entendeu? Eu tento usar os lácteos da melhor maneira possível. Esses iogurtes cheios de aromatizantes, conservantes, não são iogurtes, são bebidas lácteas e vão ter risco de inflamar mais o seu corpo, mais do que um iogurte branco. Outra questão que também é muito comum a gente ver profissionais da saúde indicando. Inclusive, eu já atendi pacientes vinda de outras profissionais que tinham indicado bebida fermentada. O que é bebida fermentada? São esses probióticos chamados de, vulgarmente, conhecidos como Yakult. Tem probióticos que são vendidos de bebidas fermentadas que são de boa qualidade, mas a grande maioria é lotado de açúcar. Para vocês não acharem que eu tô mentindo, se forem ao mercado, olha lá a marquinha Yakult e vê atrás, o primeiro ingrediente é açúcar. Cara,
um alimento que o primeiro ingrediente é açúcar, ele vai ou não vai inflamar seu corpo? Vai, não tem pra onde correr, vai inflamar seu corpo. Então essas bebidas fermentadas, que quando a gente era criança era comum, né? Eu me lembro que passava na rua da minha avó a moça vendendo Yakult num carrinho. Não sei se na cidade de vocês, né, era assim, vendendo o Yakult era vendido num carrinho. A mulher passava nos portões e vendia. E eu amava, era uma delícia. Caramba, mas aquilo é lotado de açúcar, é açúcar puro. Então, tem lactobacilos vivos, é bom pro intestino? É bom pro intestino? Cheio de açúcar? Não, não é bom pro intestino. Então, vamos ter esse aprendizado, essa reflexão sobre Yakult, sobre iogurte, que é bebida láctea, sobre o polenguinho. Tá vendo? A Julie tá dizendo aqui que a médica passou pra filha dela de 6 meses. Misericórdia. Passou por 6 meses pra filha dela. Tá? A sua filha não tinha 6 meses, né? Ela passou isso por 6 meses. Não use, tá? Compre um probiótico pra utilizar, né? Tem tantos probióticos sem açúcares pra utilizar. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Não é tudo que oferecem pra gente, que indicam pra gente, que a gente vai usar, tá? Cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde dos filhos de vocês, né? Por quê? Porque quando a gente não tem informação, a gente acredita em tudo que falam pra gente. Quando vocês tendo esse conhecimento, calma aí, não. Eu não vou dar o Yakult pra minha filha, pro meu filho, porque isso não é saudável. Eu não vou consumir o adoçante, porque não é saudável. Eu não vou consumir iogurte, com aromatizantes, com açúcares. Eu vou consumir o iogurte natural e saborizar com coisas naturais, tá? Bom, outras coisas que a gente deve evitar. Refrigerante, óbvio, né? Por motivos óbvios. Mesmo se me perguntar aqui, diet, light, zero, evitar todo e qualquer tipo de refrigerante. E água tônica. Ontem uma paciente me mandou mensagem: Thaís, estou com muita vontade de beber refrigerante, mas quero evitar. Vou beber água tônica ou bebo água com gás? Eu falei, água com gás. Água com gás saborizada. Água tônica é refrigerante. Só tem um componente lá chamado de quinino, que é o que dá aquele amargozinho da água com gás, da água tônica, que é diferente do refrigerante. Fora isso, é cheio de química, cheio de porcaria. Então, não deixem, porque às vezes a gente consome água tônica achando que tá fazendo o máximo para nossa saúde, mas não. Água tônica é prima lá do refrigerante, então evitem consumir, tá? Chocolate, já vi que escreveram aqui, mas também tá na minha listinha. Cuidado com chocolate. Chocolate, o cacau é maravilhoso, rico em polifenóis, rico em antioxidantes, mas prefiram o chocolate 70%. Por quê? Quando a gente consome chocolate ao leite, a gente está consumindo muita gordura, muito açúcar e pouco cacau. Então, o cacau, o chocolate 70%, ele vai ter 70% de cacau. Então, e é um chocolate que é palatável, dá pra comer. Eu sei que o 90% é ruim pra caramba. Tem pessoas até que comem, eu não consigo. Então, chocolate, usem um 70%. Granola. Meninas, granola é outro item que é muito falso em relação a ser fit. A maioria das marcas de granola são lotadas de açúcar e carboidrato. Não são bons. E aí as pessoas comem, né, a granola achando assim, poxa, tô comendo granola, é saudável, tô tomando, um café da manhã, um lanche super saudável, achando que tá fazendo o máximo, só que na verdade não é. Iogurte colorido, então você vai lá e coloca aquele corpus 0%, zero gordura, cheio de aromatizante, cheio de química, cheio de açúcar. Pega uma granola dessas lotada de flocos de milho, entope no iogurte e come, acreditando estar fazendo um bem para a saúde, para a sua saúde, só que você está comendo uma refeição cheia de alimento ultraprocessado. Então vamos lá, como é que a gente organiza essa bagunça? A gente pega um iogurte sem sabor, um iogurte feito com leite e fermento lácteo. A gente coloca nesse iogurte granola de boa qualidade. O que seria granola de boa qualidade? Leiam e vejam se tem floco de milho. Quanto menos
flocos de milho, menos carboidrato. Então, leiam atrás os ingredientes e prefiram granolas que tenham castanha, nozes, amêndoas, passas pode ter também. Prefiram que tenha flocos de aveia ao invés de ter floco de milho. E se vocês quiserem fazer certinho, façam em casa a granola de vocês. Aqui no meu Instagram tem receita de granola. Mas assim, ó, falando bem rapidamente, coloca um monte de nuts, né, de castanha, noz, amêndoa picadinha numa panela, junto com floco de aveia. Antes, você pode fazer uma caldinha. Pode colocar um pouquinho de mel ou um pouquinho de açúcar, mistura com água, deixa diluir. Fez uma caldinha, você vai lá e joga todos esses nuts que eu falei. Dá uma mexida. Você pode até colocar passas, damasco, pode colocar sementes, canela, cacau em pó. Faz aquele mexidão numa panela grande. Você depois vai despejar isso num tabuleiro. Vai deixar no forno uns 20 minutos para ficar crocante. Nesse período de 20 minutos, você, quando tiver 10 minutos, você dá uma mexida e coloca no fogo novamente, no forno novamente. Fica uma granola ótima. Você deixa num pote de vidro na geladeira, dura 3 meses. Então, assim, façam granola em casa. Vai ser muito mais saudável. Outra questão, outro erro é o miojo. Cuidado com o miojo, meninas. O miojo, muitas pessoas acham assim, eu vou comprar o miojo, não vou usar o pozinho e tá tudo bem. Não. O miojo, o próprio macarrão não é macarrão puro. Por quê? O macarrão que você faz em casa, ele fica pronto em 3 minutos? Não. Por que o miojo fica? Vamos refletir. Por que o miojo fica? O miojo fica porque ele tem produtos químicos ali para deixar ele pronto em 3 minutos. Então, não consuma o miojo, consuma um macarrão. Preferencialmente, um macarrão feito em casa. Não esses comprados prontos, né? Esses cup noodle, esses troços assim, não. Faça um macarrão em casa, coloque em legumes e vai ficar maravilhoso. Eu vi um comentário aqui que a minha mãe fez, inclusive, que tem médicos, né? Tem pediatras que às vezes indicam geleia de mocotó para criança. É outra questão que nem adulto e nem criança tem que consumir, tá? Muita atenção a isso. Antigamente, né, era normal dar geleia de mocotó com banana. Hoje em dia, isso já é mais incomum. Mas a gente também não tem que consumir esse tipo de alimento. Por quê? Muita quantidade de açúcar, tá? Outro alimento que a gente deve evitar é nuggets, tá? Mas eu não faço frito, eu faço nugget na air fry, eu faço no forno assado. Mas aquele produto ali, sabe? Que deixa aquele sabor crocante, gostoso, tem muita química, tem muito produto inflamatório. Então evitem nugget. Se quiser, façam um nugget em casa, tá? Tenho receita aqui também no Instagram. Outra coisa que vocês também devem evitar. Deixa eu ver aqui. Barrinha de cereal. Tome muito cuidado, porque barrinha de cereal é um alimento que a gente também acredita que é saudável. Então acha que toda barrinha de cereal é saudável. Não. A grande maioria das barrinhas de cereais são uma bomba de carboidrato. Então, cheias de açúcar. Leiam o rótulo e vejam. Às vezes, eu fico que nem uma maluca. Eu vou numa loja de produtos naturais, eu vou no mercado, eu começo a ler os produtos, algumas marcas que eu não conheço. Quando eu olho, eu vejo assim, no mesmo produto, no mesmo rótulo, tem escrito açúcar 4, 5 vezes. Açúcar invertido, glucose de milho, xarope de milho, mel. Eu falo assim, meu Deus, que tanto açúcar tem num único produto. E isso acontece muito com as barrinhas de cereais, tá? Então, tenham cuidado também ao comprar barrinhas de cereais. Para vocês não saírem comprando barrinha de cereal, granola, achando assim, isso aqui é saudável. Então, qualquer produto que eu pegar, qualquer marca é saudável. Não, tá? Só um minutinho. Então, meninas, a maioria desses alimentos ultraprocessados são muito inflamatórios para o nosso corpo, tá? Não é para ter medo. Amanhã eu vou dizer para vocês como vocês têm que comer, o que a gente tem que escolher, o que a gente vai priorizar.
Agora eu vou entrar lá na caixinha que tem... Enfim, hoje bateu o recorde de perguntas, tem mais de 50 aqui. Eu não vou conseguir responder a todo mundo, mas vou tentar aqui em 10 minutos responder as perguntas das caixinhas, tá? A Tati está dizendo que ela pensava que o leite fermentado era bom para o intestino, mas ela descobriu que o chá de camomila é ótimo. O leite fermentado, o que acontece? O leite fermentado tem lactobacilos. Os lactobacilos são bactérias importantes para o equilíbrio intestinal, para o funcionamento do intestino. Só que aí as pessoas esquecem de falar que o leite fermentado tem lactobacilos, mas tem um monte de outras coisas que não é boa. Então, assim, quer usar lactobacilos? Usa... iogurtes, tem iogurtes brancos que tem lactobacilos, a marca Yorgos, inclusive, né? Nem poderia estar falando aqui de iogurtes, marcas, mas a marca Yorgos é uma marca que tem iogurtes brancos, sem corante, sem açúcar e também tem lactobacilos. Então é uma marca boa para você usar, tá? Bom, o queijo exatamente, tá bom, Ale, muito obrigada. Bom que vai economizando aqui o tempo da caixinha. A Renata Gouveia está perguntando se as bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, se, por exemplo, pode com moderação. Então, o que se fala em relação a mioma? Fala-se, né? Tem estudos que mostraram que a cerveja é o que mais influencia. Vinho, o estudo foi feito com cerveja, vinho e licor. E aí, alguns estudos, como a maioria dos assuntos para a questão de mioma ainda é contraditório. Então, tem estudo que mostra a relação da cerveja, tem estudo que mostra que não tem relação, mas os estudos que mostraram relação de bebida alcoólica com crescimento de mioma, falou em quantidades, tá? Então, assim, são pessoas que consomem bebida alcoólica por muito tempo, por muitos anos, e falou-se em doses a partir de 20 gramas de álcool por dia, e a bebida alcoólica que mais influenciava no crescimento de mioma era a cerveja. Por quê? Porque a cerveja tem um fitoestrogênio, que agora eu não me lembro o nome dele, tá? É um nome bem estranho, mas a cerveja tem esse fitoestrogênio que teoricamente estaria associado com o risco de crescer mioma. Então, das bebidas alcoólicas, a cerveja seria que tem o maior potencial, o maior risco. Mas moderadamente, tudo tem que ser moderado, né? Se você gosta muito de bebida alcoólica, tenta moderar. Porque o álcool, de um modo geral, ainda que o álcool não faça crescer mioma, vamos imaginar. Mas tem estudos que mostram associação. Ainda que a bebida alcoólica, né? O álcool de qualquer bebida alcoólica, ele muda a produção dos hormônios no nosso corpo. Inclusive, ele mexe com a parte dos estrogênios, né? Do estrogênio. O álcool, ele aumenta estrogênio. Então, isso já seria um risco para mioma, tá? Então, assim, se gosta muito, tenta revezar bebida alcoólica com água e não consumir o final de semana inteiro, o dia inteiro do final de semana, tentar ter um pouquinho de moderação. Aí vai no churrasco, aí come a carne, linguiça e ainda bebe um monte de cerveja. Escolhe aí a batalha que você vai querer lutar, tá? O que você vai querer consumir para não fazer tudo errado num dia só. A Mayara tá perguntando aqui, ó, se pra nós, né, aquelas bebidas Iopro são ruins. Eu não gosto muito do Iopro, apesar de ter um gosto bom, ter uma quantidade boa de proteína, né? A maioria desses iogurtes, assim, eles acabam tendo aromatizantes, adoçantes. Então, eu acho que o Iopro é um SOS. Por exemplo, você vai pra rua, tem que levar um lanche fácil, que não precisa ficar na geladeira. Aí você leva um iogurte desse. Agora, ter em casa como uma opção para você beber todos os dias, eu não acho que deva ser válido, tá? Vai como um SOS, não para todo dia. A Daniela tá dizendo que todas as vezes que o pai dela come miojo, no dia seguinte ele acordava se sentindo mal. Sim, né? Porque esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em aditivos químicos, ou para deixar ele sem estragar, ou para ter um sabor muito bom, que muitas das vezes, qual é o aditivo químico que tem no miojo, e inclusive em vários outros alimentos, tipo batatas, essas batatinhas snacks, né? São aromatizantes e são realçadores de sabor, chamados de glutamato monossódico. Então,
Lembra sempre disso. Realçador de sabor, glutamato monossódico, são substâncias que viciam o cérebro ao sabor gostoso. Então, por exemplo, quando a gente come muito produto industrializado, batatinha dessas crack e biscoito e salgadinho, quando a gente vai consumir um brócolis, uma salada, a gente acha muito sem gosto. Por quê? Porque o nosso cérebro está viciado nesse sabor que é chamado de umami. É um sabor que não existe na natureza, é da indústria, né? A indústria produz esse sabor e que de fato é muito gostoso e o nosso corpo fica viciado. Tem estudos que falam que eles são tipo droga, tá? Então eu evito tudo que tem glutamato monossódico, eu evito. Por exemplo, essas batatinhas Ruffles, Pringles, Lays, né? Eu amo. Batata frita é o meu vício, sabe? É uma das coisas que eu falo, que eu exagero é na batata. Assim, se eu tiver que exagerar no final de semana, o que eu vou escolher? O hambúrguer ou a batata? A batata, é fato. Sempre é isso. Mas aí eu comecei a escolher. É aquilo, quando a gente tem o conhecimento, né? Como vocês estão aprendendo aqui, vocês conseguem fazer as escolhas de vocês. E aí eu comprava, né? Pringles, Lays, essas batatinhas, Ruffles, eu comprava aquela de sabor, salsa, cebolinha, porque eu gostava e era gostosa, é boa, né? E aí eu fui ler atrás e vi que a Ruffles, ela não tem realçador de sabor. A Ruffles, ela é só óleo, batata e sal, se eu não me engano. E aí eu passei a escolher essa. E deixei de comer lá Pringles que eu gostava, porque ela tem um realçador de sabor. Então é o tipo de coisa que a gente pode fazer. Você vai ser proibido de comer batata? Não. Mas você vai comer procurando a menos pior, vamos dizer assim. É o que vale para os molhos de tomate, que muitos têm realçador de sabor. Então, quando for escolher, escolhe lá, mesmo que tenha açúcar e sal, né? Porque os que são mais em conta, eles têm açúcar e sal, mas olhe e veja que só tem açúcar, sal e tomate. Evitem açúcar, sal, tomate, realçador de sabor e mais não sei o que lá. Então, leiam, tirem esse tempinho e vocês vão estar ingerindo alimentos que às vezes vocês gostam, tipo eu não deixei de comer batata, eu como de vez em quando, mas ao invés de comer essa cheia de produtos químicos, eu passei a escolher a que tem menos produtos químicos. Ah, é saudável? Não, é fritura, né? É assada que eles falam lá, mas tem óleo. Mas pelo menos é menos pior, entendeu? Esse raciocínio que eu quero que vocês tenham, aprender isso. Vamos escolher o menos pior, tá? Ah, obrigada. Bom, vamos lá. Vou escolher mais alguma aqui. A Tereza Eugênia está perguntando se ela pode fazer um detox para o corpo dela. Se você não está gestante, você não só pode quanto deve, tá? Inclusive, mais pra frente, posso até dar uma ajuda pra vocês, em dicas pra vocês fazerem. Claro que eu acho interessante o detox você associar com suplementos, com alimentos bem específicos pra poder ajudar no detox. Porque quando a gente faz detox, normalmente a gente restringe bastante alimento. Eu mesma, quando gosto de fazer detox com pacientes minhas, eu inicialmente retiro até proteína vegetal, depois que eu vou incluindo proteína vegetal. Então é um período bem restrito para limpar o corpo. Então às vezes é importante você suplementar com alguns nutrientes para poder não ficar desbalanceado esse período, tá? E sempre que vocês forem fazer detox por conta própria, meninas, se vocês perceberem que a quantidade de calorias do dia ingerida, ela é menor, não façam atividade física nesse período. Às vezes vai ser 1, 2 semanas que você vai ficar sem atividade física, mas vai valer a pena, tá? Vai valer a pena porque o seu corpo tá ali com pouca caloria. Então, se você faz atividade física, você pode se sentir pior. Mas eu acho o detox maravilhoso. Só gestante que não deve fazer, tá? Essa pergunta estava na caixinha, eu vou responder aqui, tá? O levedo de cerveja para quem tem mioma pode ser usado? Pode sim, tá? Não tem problema não, pode consumir. Bom, eu tenho aqui 1 minuto ainda. Vou ver se eu respondo mais alguma pergunta. Queijo gorgonzola. Queijo gorgonzola é maravilhoso, delicioso, né? Mas é muita gordura. Então é o tipo de queijo que não deve ser utilizado
sempre, né, na rotina, mas também é um queijo que a gente usa mais esporadicamente para utilizar em alguns pratos, mas é um queijo que é bem gordinho, então pode ser utilizado sempre, né, com moderação. Eu acho que eu falei já, né, disso. A Mayara tá perguntando se o chocolate 70% ou 60% é ruim para nós que temos miomas. Sempre prefira a maior gradação possível. Então, assim, o 70% é o mínimo que eu sugiro, tá? 60% eu já acho que tem mais açúcar. Então, consuma um chocolate de 70% para cima, tá? Meninas, 12 minutos que eu tenho, 12 segundos que eu tenho aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Eu queria poder falar mais, não consigo. Amanhã